no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 37. Verso 25. Gênesis 37, 25 até o 28. Amém? Enquanto você lê, enquanto você acompanha a leitura, pensa o Espírito Santo que fale contigo. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Os seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito. Judá disse aos seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E os seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Amém. Feche teus olhos um pouquinho. Pai, no nome de Jesus, mais uma vez, oramos agradecidos por esta noite. Obrigado pela tua palavra, que já fala conosco. Obrigado por esse momento de louvor. Nós pedimos ao teu Espírito Santo que tenha liberdade de falar a cada coração. Tenha liberdade de nos sondar, de nos ensinar. No nome de Jesus. Amém. Esses versículos que lemos, irmãos, conta a história de um homem chamado José. Diga comigo, José. José era o filho de Israel, até então o último filho, o filho mais novo. Depois nasce Benjamim. E a Bíblia diz que José, ele era muito amado pelo seu pai. Até porque talvez alguém aqui teve um filho temporão. Alguém teve aqui um filho temporão? Vocês sabem o que é um filho temporão? Bárbara teve um filho temporão. É o Vinícius? Não. O Arthur. O alemão chama o filho temporão de Nene. Né? Não é assim? Nene, Pupche. Né? E o filho temporão é aquele mais mimado. Eu sei porque eu tenho um irmão que é bem mais novo do que eu. E a gente brinca, chama ele de Nene até hoje. E José era o filho temporão de Jacó, de Israel. Mas essa cumplicidade, essa amizade do pai com o filho, com o Pupche, com o Nene, gerou ciúme nos irmãos. E os irmãos então, um dia, quando José foi ver se eles estavam apacentando as ovelhas, os irmãos concordaram em dizer: nós vamos matá-lo. Até porque ele tinha contado uns sonhos que teve, e nesses sonhos ele dizia que os irmãos, eles se curvavam diante dele. E os irmãos diziam: não, nós vamos matar esse irmão. E jogaram ele num poço, numa cisterna, e decidiram matá-lo. Só que, ao mesmo momento que decidiram matá-lo, eles viram de longe uma caravana de mercadores. A Bíblia diz que eram ismaelitas. E eles estavam indo ao Egito e decidiram então vender aquele irmão. Escute, naquele momento eram em 11, então 10 dos irmãos venderam José para o Egito. Quando você olha uma circunstância assim, veja bem, José não estava fazendo nada de errado, José não estava pecando, José não estava com um problema, José não havia cometido um crime, ele simplesmente estava sendo odiado pelos irmãos, e os irmãos o venderam por ciúme.
Você pode tentar se colocar no lugar de José? Como você se sentiria? Eu me lembro que, eu acho que em 2008, eu tive uma experiência no trabalho e eu fui traído por um amigo, um grande amigo no trabalho. Tu lembra, né, amor? Aquilo doeu tanto em mim. Mas aquela traição, ela foi uma traição profissional. Mas quando eu olho para aquela traição daquele amigo, eu olho para o exemplo de José. José não foi simplesmente traído, passado para trás, ele foi vendido. Ele foi vendido como escravo. E quando a gente olha para uma circunstância assim, a gente diz, ele passou a odiar os seus irmãos. Ele passou a carregar no coração ódio de morte. Até porque, convenhamos, ele tinha razão. Ele não fez nada. Ele era um homem reto, digno, obediente ao pai. Na época tinha 17 anos. Pensa comigo aí. Qual o sentimento que domina o meu e o seu coração quando somos traídos? Como é que nos sentimos? Será que lá no fundo a gente não deseja que aquele que nos traiu vá para aquele lugar que você está pensando? Jesus, ele, quando estava lá condenado, inclusive já prestes a ser morto na cruz, pregado já, traído por pessoas próximas, inclusive por um que caminhou com ele durante um tempo, vendido. Jesus olhou e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Você sabe que numa cidade chamada Antioquia, a Bíblia diz que naquela cidade, mais ou menos no ano 70, pela primeira vez os cristãos foram chamados de cristãos. E a definição pura e simples da palavra cristão não é o praticante da religião cristã. Cristão, na verdade, é um imitador de Cristo. É um Cristo multiplicado. É um pequeno Cristo. Então, se o entrevistador do IBGE bate na sua porta, qual a sua idade? Quantos filhos tem? Qual a sua renda? Você tem alguma doença? Qual a sua religião? O que você responde? Cristã. Vamos falar de novo. Qual a sua religião? E quando você responde isso, você está dizendo que você é um pequeno Cristo. Então quer dizer que você é capaz de fazer a mesma oração para os teus amigos? Ou para os teus amigos que te traem? Acho que não, né? Dura coisa pediste. E é por isso que Jesus, ele diz: se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz e me siga. E a minha cruz pode ser a capacidade de não odiar aquele que me trai, a capacidade de amar o meu inimigo,
José fez isso, pastor? Vamos ver? Capítulo 39. Gênesis 39. Peço licença a vocês para ler esse capítulo que tem 23 versículos. Vou ler bem rapidinho. Preste atenção. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, o comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José. Fala comigo, o Senhor estava com José. Deixa eu fazer uma pergunta. O Senhor está com aqueles que não perdoam? Não responda para mim. Quando você vai num evento, ou mesmo vai ler a Bíblia, você vai ler que Jesus, quando deixa o modelo da oração, do Pai Nosso, no momento da oração você diz: Pai, perdoa-nos as nossas dívidas, as nossas ofensas. Assim como nós também perdoamos aqueles que nos... Então o Senhor estava com José. De modo que esse prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu, veja bem, eu quero que você observe o texto. E o texto está dizendo que Potifar percebeu que José era diferente. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e o que ele fazia prosperar em tudo que realizava. Agradou-se de José e o tornou administrador dos seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa, ele confiou tudo que possuía. Desde que o deixou cuidando da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. Aleluia! Peraí, mas ele chegou lá como? Escravo. Foi vendido. E de repente um homem, um jovem, é comprado por Potifar, o capitão, o comandante da guarda de Faraó. E este homem olha para José e diz: tu é diferente, guri. Assim que iam falar por aqui, né? Guri, tu é diferente. Você está do lado de um homem ou do moço, olha para esse homem, aponta para ele e fala: guri, tu é diferente. Guri, tu é diferente. Tem uns aí que faz tempo que não eram chamados de guri. Né, Antônio? Faz tempo. Na verdade, aqui no Paraná não fala muito guri, fala piá. Né? Irmãos, aquele homem Potifar olhou para José e falou: piá, eu estou vendo que o Senhor é contigo. Faz assim, ó, cuida de tudo que eu tenho. E a Bíblia diz que tudo que era de Potifar começou a prosperar. Final do verso 6 diz que José era atraente e de boa aparência. Ele era bonitão. Então ele não era só um homem, um jovem cheio de Deus. Apesar de que os jovens cheios de Deus, eles já se tornam bonitos por natureza. Então, José era atraente, de boa aparência. E depois de certo tempo, agora observe o que aconteceu. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo. Venha, diz ela, deite-se comigo.
Mas ele recusou e disse: o meu senhor, ele não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que ele tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim, e nada ele me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José, dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Tem gente que confia no Senhor, confia na sua própria capacidade, mas fica dando mole. O texto diz que José era jovem, 17 para 18 anos, boa aparência, foi vendido como escravo. Certamente a mulher de Potifar não devia ser feia. E ele na casa, como administrador, a mulher de Potifar começa a dar em cima dele. Talvez alguém pudesse dizer: por que não aproveitou a oportunidade? Irmãos, nem sempre o pecado bate à nossa porta, vestido com uma capa preta e com chifres. O inferno, na sua grande maioria das vezes, ele não se apresenta na nossa vida com coisas ruins. Pelo contrário, a Bíblia diz que quando Jesus voltar, os homens, a humanidade, estará comprando, vendendo, casando, dando-se em casamento. E a humanidade estará distraída, preocupada com muitas coisas. Quando olhamos para a Bíblia e vemos, por exemplo, um homem como Davi, cometendo adultério e depois cometendo assassinato, foi cobiçado por quê? Por uma mulher feia? Não, a Bíblia diz que Batseba estava se banhando e ela era bela. A Bíblia diz que José dizia não para aquela mulher, mas dia após dia ela tentava derrubá-lo. A minha vida pode ser assim. Podemos hoje dizer: eu estou cheio de Deus, eu estou cheio do Espírito, e realmente podemos estar, mas precisamos entender que nós precisamos ficar longe daquilo que pode nos levar para um lugar onde Deus não está. O nome disso é vigilância. Verso 11, um dia ela entrou na casa para fazer as suas tarefas. Um dia ele entrou na casa para fazer as suas tarefas, e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu de casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhe disse: vejam, este hebreu nos foi trazido a nos insultar, e ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou o seu manto ao meu lado e fugiu de casa. Ela conservou o manto consigo até o senhor de José chegar. Então repetiu-lhe a história: aquele escravo hebreu que você trouxe aproximou-se de mim e para me insultar, mas quando gritei por socorro, ele largou o seu manto do meu lado e fugiu.
Quando o seu senhor ouviu o que a sua mulher disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ele ficou indignado, mandou buscar José e o lançou na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele. Pastor, mas ele não tinha culpa, por que ele foi preso? Eu prefiro estar na prisão, mas o Senhor está comigo, do que estar fora dela e o Senhor longe de mim. José, irmãos, mais uma vez, preso. Espera aí, ele acabou de ser vendido como escravo e não tinha culpa. Agora, além de ser escravo, ele não é mais só escravo, ele é um prisioneiro. E eu imagino que naquele tempo não tinham direitos humanos que nem tem hoje. Certamente a prisão daquele tempo não era como as prisões de hoje. E mais uma vez eu digo, José talvez tivesse toda a justificativa, todo motivo para dizer que ele ia se esquecer do Senhor. Porque agora, além de vendido, ele estava preso. Mas não foi o que ele fez. Ele escolheu ser fiel. Os homens e mulheres de Deus hoje talvez não estejam sendo lançados nesse tipo de prisão, mas em prisões diferentes. E você me ouve agora, talvez esteja concordando comigo que existem prisões muito piores do que essas. O Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou o responsável por tudo que lá sucedia. Você percebe que um homem de Deus, mesmo preso, ele permite ser usado pelo Senhor, e ele ali é usado pelo Senhor. O carcereiro não se preocupava com nada que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José. Ele concedia bom êxito em tudo o que realizava. O pastor Telmo diz uma frase, ele sempre diz que leva tempo para Deus fazer de repente. Leva tempo para Deus fazer de repente. Irmãos, Deus não forma homens e mulheres para serem usados do dia para a noite. Homens e mulheres de Deus, representantes do Senhor aqui, cheios da sua presença, não são formados do dia para a noite. Deus precisa mandá-los para uma escola. Pastor, é o seminário? Não estou dizendo que você não deva ou você não possa fazer um curso de teologia, mas não é no seminário que se formam homens e mulheres de Deus. É na faculdade, pastor? Também não. Onde é então? José foi lapidado, foi transformado num grande homem de Deus na prisão. A escola do Senhor a gente não entende. O que a gente precisa entender é que nós precisamos estar matriculados nela. Se você olhasse para um lado da rua e você enxergasse lá, Seminário Teológico Cefas. Estou sendo profeta aqui. E lá era uma construção linda. Tinha umas palmeiras. Tinha um campo de futebol no fundo, uma quadra de vôlei.
uma piscina, um alojamento assim enorme, todo com ar-condicionado. Um refeitório com um chefe que nem o Adriano assim. Aí tu vira para o outro lado, tu vê o quê? Tu vê... Alguém já assistiu ali, ali no Discovery as piores prisões do mundo? Já viram aquilo? Já viram? Já viu, Paulo? Gente, eu gosto de assistir aquilo. Esses dias eu estava vendo uma prisão ali da América Central, não lembro o país, horrível. Então imagine que do outro lado da rua estava uma prisão. E aí escrito lá, aqui é a pior prisão do mundo. E aí embaixo, para você entrar aqui, você precisou ser vendido como escravo pelos seus irmãos. E você poderia se matricular em uma ou em outra. Em sã consciência, que lado da rua você ia escolher? Sim ou não? Eu ia para cá. Sim ou não? Óbvio, né? Quando a picanha está em promoção, a gente corre comprar picanha. E Deus sabe disso. Deus sabe que a gente se matricula nas coisas mais fáceis. Deus sabe que a gente olha para as coisas boas, gostosas, confortáveis, e a gente fala assim, isso aqui é de Deus. Você já foi de carona um dia com um carro bem melhor do que o seu? Aí tu senta naquele banco, parece que aquilo se encaixa. Aí tu fala, isso aqui é de Deus. Aí tu vai entrar no teu Celta, né, Luan? Aí o Celta começa a falhar. Satanás, né? E aí tu fala assim, não, isso aqui tá louco, isso aqui é coisa de inimigo, como diria o Jair, isso aqui é levando inimigo. Você já parou para pensar que Deus quer que você aprenda a ser fiel num Celta? Tu já parou para pensar que tem muita gente que mora em mansão, mas não conhece Jesus? Você já parou para pensar que tem gente que não ora agradecendo o alimento porque tem alimento de sobra? E aí Deus te coloca numa enrascada. Deus te coloca numa situação difícil. Não é porque Ele não gosta de ti. Pelo contrário. É porque Ele te ama. Ele te coloca numa situação porque você jamais ia se matricular lá do outro lado da rua. Você ia escolher aquela coisa, aquele prédio. E vem Deus e fala, Homens e mulheres de Deus entendem isso. Quando os pastores de Ló e os pastores de Abraão começaram a brigar, quem era o homem de Deus ali? Era Ló ou era Abraão? Abraão. E aí Abraão olhou para Ló e falou assim, Ló, faz o seguinte, pode escolher. Não falou isso? Ele falou, pode escolher. Imagine que você está lá num almoço, tem 2 pedaços de frango, uma costela, para quem gosta de coxa, uma coxa, para quem gosta de peito, um peito. Aí você e o teu outro irmão. Aí o teu irmão fala assim, que carne tu quer? Que pedaço tu quer? Aí tu diz para ele, pode escolher. Mas no fundo, tu queria o peito. Irmãos, Abraão disse para Ló, pode escolher. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. A Bíblia diz que Ló escolheu o quê? Um caminho fácil ou um caminho difícil? Se matriculou no Ministério Teológico Cefas. E a Bíblia diz que ali era uma planície, ele foi armando tenda, armando tenda, armando tenda, armando tenda, armando tenda. Ele parou aonde? Em Sodoma. Se envolveu com a cidade, se enrolou numa cidade onde habitava o pecado. Mas Abraão ficou lá nos buracos, ficou nas pedras.
Mas a Bíblia diz que quem era rico era Abraão. Leva tempo para Deus fazer de repente. Não reclame do lugar que você está. Não reclame da circunstância que tu vive. Não reclame das vezes que tu foi traído. Não reclame das vezes que tu foi jogado talvez no lixo. Foi maltratado. Não reclame das vezes que você orou por algo e você ganhou exatamente o contrário. Não. Em tudo dai graças. Irmãos, em toda a história de José, que começa ali em Gênesis 36, e vai até 40, 42, 43 de Gênesis, em nenhum momento nós enxergamos José reclamar. Esse homem, humilhado, virou governador do Egito. Se tem uma coisa, irmãos, que o homem e a mulher que querem ser fiel precisam ter, é paciência. Fidelidade sempre exigirá grandes doses de paciência. Logo, quem não consegue esperar, não consegue tolerar, dificilmente é fiel. Será que a gente tem que ter paciência no casamento? Você tem que ter paciência com o Antônio, Soledade? Olha o medo dela de falar. É claro que sim. Você tem que ter paciência comigo, meu amor? Ela falou que sim. Todo casamento exige paciência. E quando um dos dois perde a paciência, talvez o casamento não existe mais. Você está começando no trabalho, mudou de emprego. As primeiras semanas, os primeiros meses, ou até os primeiros anos, tu fala assim, eu vou sumir daqui. E aí você teve paciência. Você foi aprender a tocar um instrumento. As primeiras vezes que você pegou, tu errava tudo. A paciência é uma virtude daqueles que são fiéis. E a fidelidade de José, irmãos, ela gerou prosperidade em tempos muito difíceis da vida dele. E quando a gente usa essa palavra prosperidade, do que a gente lembra? A gente não lembra de dinheiro? E se eu disser para você que prosperidade, próspero não é apenas o homem que ganha dinheiro. Próspero é aquele que desenvolve-se. Próspero é aquele que cresce em todas as áreas. Próspero é aquele que consegue aprender mais. Esse é o próspero. Então, José, ele se tornou um homem muito próspero. Os grandes homens que mudaram a história da humanidade, nem todos eles foram ricos, mas foram muito prósperos. Muito prósperos. Logo eu entendo que a prosperidade, ela não está associada à soberba, ao orgulho, mas à humildade. A humildade para aprender. E essa foi uma característica de José. Irmãos, quando a gente vê a história ali dos profetas, eu me lembro que Elias profetizou que não ia chover, lembra disso? E ele estava morando lá. E Deus disse para ele, olha, tu vai lá num tal lugar, você vai beber água da corrente lá, do córrego lá, e eu ordenei a corvo que trago para você pão e carne. Mas quando o córrego secou, o corvo morreu, Deus deu uma outra instrução para ele, falou, agora tu vai lá para uma cidade chamada Sarepta, e eu ordenei a uma viúva que te sustente. Uma seca que não dava nada. Ele chega lá, vem uma viúva pegando os gravetos.
E ele fala: Você traz alguma coisa para mim comer? E a viúva diz o que para ele? Olha, eu vim aqui para pegar esses gravetos, vou fazer um bolinho com um pouquinho de farinha e azeite que eu tenho em casa, e depois eu e meu filho vão morrer. E Elias olhou para aquela viúva e falou: vai lá e faz, mas faz primeiro para mim, porque assim diz o Senhor: a farinha da tua panela e o azeite da tua botija não vão se acabar. Pergunta: ela obedeceu? Acabou a farinha dela? Acabou o azeite? Não. O nome disso é fé. Experimente o sobrenatural de Deus. Experimente ser usado pelo Senhor em momentos difíceis. Experimente acreditar que Ele é Deus em todo lugar. Ele é Deus na fartura, Ele é Deus na pobreza. Ele é Deus. José foi próspero porque acreditou. Eu ia falar um pouquinho sobre reputação, mas veja bem, qual era a reputação de José quando ele chegou lá? Péssima. Por quê? Olhavam para ele, e qual era a identidade dele colada aqui? Escravo. Então não valia nada. Mas aí o lugar que ele foi trabalhar, a Bíblia diz que começaram a olhar para ele: esse guri aí é de Deus. E aí Potifar começou a deixar nas mãos dele tudo que ele tinha. Começou a confiar nele. Até vinha a piranha da mulher de Potifar. Não era? Eu falei algo errado? E foi lá e tentou, não deu certo, inventou uma história, jogou José aonde? Na prisão. Aí chegou na prisão, o carcereiro deve ter pensado assim: chegou mais um preso que não vale nada. Chegou mais uma tranqueira. Aí passou um dia, passou dois, o carcereiro olhou e falou: esse aí é diferente. Irmãos, eu posso até ter autoimagem. Eu posso olhar para dentro de mim, posso olhar para mim, posso olhar no espelho, e eu posso imaginar quem eu sou. Agora, reputação é só quem está fora que cria em relação a mim. Então você pode até dizer para alguém que trabalha contigo: seguinte, a minha reputação é essa. É só quem convive contigo que vai saber quem você é. Agora, o que gerou essa reputação de José, a ponto dele chegar na casa do Potifar, a ponto dele chegar na cadeia, na prisão, e eles olhar para ele e falar assim: eu vou confiar em você. Fidelidade. José não negociou os princípios. Você está entendendo? Você está entendendo que às vezes a gente tem que tomar remédio amargo? Um dia eu fui com o Jorge no Paraguai. Inclusive eu dou uma dica: se você precisar de algo do Paraguai, você pode procurar o Jorge. E nós atravessamos de mototáxi. Escuta, Everaldo, aquela mototáxi amarela. A hora que nós descemos da moto, tirou o Jorge do capacete, e um gurizinho na rua olhou e falou: Jorge! Bom, aí me levou numa farmácia. Falou: pastor, tu lembra disso? Esse xarope aqui eu lembro até do nome, é Win Chu Pepacoa. É um xarope chinês. Win Chu Pepacoa. Sabe por que eu lembro? Porque a Rebeca,
E aquele vidro eu dei tudo para a Rebeca. E ela enjoou tanto daquele xarope. Né? Depois vocês pedem para ela: Rebeca, qual era o xarope que o teu pai te dava, que você comprou no Paraguai com o Jorge? O Ente o Pepacu, ela vai falar. Né? E chegou num final assim que ela não queria mais saber daquele xarope, porque era ruim, ruim, ruim. Quando a gente vai na farmácia para comprar ali um medicamento, você fala assim: tem com sabor? É bom tomar chá de boldo? Claro que não. Inventaram sal de fruta, de laranja, de guaraná ali, né? Uma delícia. Mas experimenta pegar bicarbonato de sódio e tomar com limão. Que na verdade é o sal de fruta. Irmãos, tem remédio que tem que ser amargo. Tem dia que tu vai no médico, o médico fala assim: para isso aqui só com injeção. Sim ou não? Aí tu fala: doutor, mas não tem comprimido. Não tem. A tua doença, a tua complicação, ela está tão avançada que tem que ser com injeção. É isso que Deus faz com a gente. É por isso que às vezes a gente olha e fala: Senhor, por que está doendo tanto? Porque a tua doença estava tão avançada que para o teu caso, só com injeção. Vocês acham que José teria conseguido resistir à mulher de Potifar, se ele não fosse cheio de Deus? Talvez eu esteja falando aqui para pessoas que estão tentando se livrar de vícios, de tentações, de hábitos destrutivos. Se você não for cheio de Deus, essa batalha vai ser bem mais difícil. Experimente ser cheio dele. Experimente ser fiel a ele. Quando a tentação bater na tua porta, você vai responder o que José respondeu: pecaria eu contra o meu Deus? Irmãos, a fidelidade de José gerou o impossível na vida dele. Ele foi muito abençoado, mas ele abençoou muita gente também. Mas vamos voltar para o início? Será que ele não poderia ter todas as justificativas para ter guardado mágoa, ódio, rancor dos seus irmãos? Ele não fez isso. O coração dele não tinha isso. Vá lá para o Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, no capítulo 6. Lucas, capítulo 6. Verso 45. Vamos ler do 43? Lucas 6, 43. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim, e nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, e nem uvas de ervas daninhas. O homem bom, ele tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal
que está em seu coração. Porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Você entende essa palavra? Você entende que muitas vezes a gente vai guardando, vai guardando, vai guardando. E aí quando a gente explode, o que sai? O que a gente guardou ou o que a gente não guardou? Jesus está dizendo que não tem jeito de produzir coisa boa se a árvore for ruim. E o que torna uma árvore ruim? Aquilo que guarda-se no coração. A árvore sou eu e você. Então nós só vamos produzir com base naquilo que nós guardamos. Teve gente que traiu você. Teve gente que maltratou você. Teve gente que humilhou você. Tem gente aqui talvez que não fala com o pai, não fala com a mãe, porque o pai fez isso, fez isso, fez isso. Não estou tirando a tua razão. O que eu estou dizendo é que a Bíblia diz que nós precisamos honrar pai e mãe. A Bíblia diz que a gente tem que perdoar. Jesus disse que a gente tem que guardar no coração coisas boas. Porque senão, quando a gente vai pôr para fora, nós não vamos conseguir colocar coisas boas. Irmãos, nós precisamos afastar de nós algo chamado justiça própria. Eu e você não fomos chamados para sermos juízes. E se nós não fomos chamados para sermos juízes, nós também não temos o direito de condenar ninguém. Ora, se Jesus olha para a mulher adúltera. E não era uma história que contaram. A Bíblia diz que ela foi pega em flagrante adultério. E lá no final da conversa, Jesus olha para ela e fala assim: onde é que estão aqueles que te condenavam? Não tem mais ninguém aqui. E Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, Jesus olha para ela e fala o quê? Eu também não te condeno. É difícil, pastor? É. Concordo contigo. Vai lá para Lucas 9. Lucas 9. Lucas 9, Jesus ele estava, a Bíblia está descrevendo muitos de nós aqui. Verso 51. Quer ver que tu vai se identificar com isso? Lucas 9, 51. Aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Ou seja, ele tinha um foco. Ele estava resolvido. E ele enviou mensageiros à sua frente. Indo estes entrar num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. Ele estava viajando. E eles chegaram num povoado, então prepararam, queriam fazer os preparativos para Jesus passar por ali, talvez para pernoitar, fazer uma refeição. Agora é o que aconteceu. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João, a Bíblia diz que Tiago e João eram filhos de um homem chamado Zebedeu, também conhecido como filhos do trovão. Talvez eu esteja falando aqui para outros filhos do trovão.
Eles então perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus voltando-se os repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são. Misericórdia. Vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são. Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E foram para outro povoado. Você sabe que a Bíblia, irmãos, eu já falei isso aqui, a Bíblia, Júnior, ela tem ensinamentos proféticos, simbólicos e literais. Neste momento aqui, Jesus olha para os discípulos que estavam querendo a morte daquele povo, porque não quiseram recebê-los. E Jesus, ele diz: eu não vim aqui para destruir ninguém, eu vim para salvar. E ele diz: vamos fazer o seguinte, vamos para um outro povoado. O que tem num povoado? Uma reunião, uma união de um grupo de pessoas. Logo, um grupo de pessoas nos leva a entender que ali um povoado diferente é um grupo de pessoas que pensa diferente. Então, se você chega num momento em que as pessoas não te recebem mais, não deseja a morte delas. Não entra num embate. Vai para outro povoado. Esse sentimento, irmãos, de justiça própria não nos leva a lugar nenhum. Mas o sentimento de amor, perdão, nos leva ao céu. A minha e a sua obra, o meu e o seu propósito, talvez estejam sendo atrasados, porque nós estamos cheios de justiça própria. Talvez nós poderíamos já estar em lugares bem mais altos, se julgássemos menos, se condenássemos menos. E Ele te trouxe aqui hoje para te falar isso. Seja fiel, mesmo quando te vendem. Seja fiel mesmo quando te traem. Seja fiel mesmo quando te caluniam. Seja fiel mesmo quando você acha que vai perder a paciência. Seja fiel mesmo quando você não estiver matriculado naquela escola teológica Cefas linda. Seja fiel quando você estiver preso. Seja fiel quando você estiver na dificuldade. O plano do Senhor vai se cumprir na sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Quero orar contigo, você pode ficar em pé? Pedir ao ministério de louvor, por favor. Nós já vamos celebrar a ceia.